Saber identificar substantivos, adjetivos e verbos nas orações é uma das exigências para quem vai fazer a prova de português do IFRN. E você? Vai perder uma questão dada como certa na prova? Se ainda se sente inseguro com relação a esse assunto, prepare-se para acabar com suas dúvidas. Fique aqui e verá. Vamos juntos? Salve, gente! Você está no Prep Canal. Aqui nós só tratamos de exame de seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Se você vai concorrer a uma das vagas, está no lugar certo. É sempre bom lembrar que os assuntos aqui abordados têm como foco as provas de português e redação do IFRN. Portanto, evitaremos falar de particularidades ou exceções. Aqui nós vamos direto ao que interessa. Questões abordando classes gramaticais são uma constante nas provas de português do IFRN. E saber a função morfológica de uma palavra na frase é o primeiro passo para também saber sua função sintática na oração. Vamos iniciar a nossa aula fazendo a distinção entre função morfológica e função sintática de uma palavra. A morfologia estuda a formação, a estrutura e a classificação das palavras, organizadas em 10 classes. Cada palavra é analisada de forma isolada, em sua individualidade, sem considerarmos o contexto da frase ou do período onde ela está. Seus nomes são substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, artigo, preposição, conjunção, numeral e interjeição. Veja como é feita a análise morfológica. Observe esta frase. Os pais apoiaram os professores. Aí você tem, na ordem, os, que é artigo. Um artigo definido, masculino, plural. Pais, substantivo, masculino, plural. Apoiaram, verbo no passado. Verbo apoiar na terceira pessoa do plural. Os, outro artigo definido, masculino, plural. Professores, substantivo, masculino, plural. Então veja que a classificação morfológica, você analisa cada item, cada termo, um por um, determinando a sua classe gramatical, o seu gênero, o seu número, o seu grau. A sintaxe é a parte da gramática que estuda as relações das palavras na oração. Aqui usamos outros nomes para as palavras. São os termos da oração. O sujeito, predicado, objeto, adjunto e outros. Considerando ainda o período anterior, veja uma análise sintática. Os pais apoiaram os professores. Temos aqui os pais como sujeito. Apoiaram os professores, o predicado. Vamos analisar o sujeito. Aqui no sujeito nós temos dois termos. Os é o adjunto nominal, ele determina a palavra pais. E pais é o núcleo do sujeito. Portanto, os pais, o sujeito. Apoiaram é um verbo transitivo direto. Ele está ligado ao seu complemento que vem logo a seguir, os professores. Então, apoiar é um verbo transitivo direto, os professores é o objeto direto. Ali, em os professores,
nós temos também uma adjunta adnominal. Agora vamos falar das classes gramaticais. Começando pelo substantivo. O substantivo é a classe usada para dar nome aos seres, aos objetos, aos fenômenos. Enfim, o substantivo dá nome a tudo que existe. Ele pode aparecer principalmente no masculino ou feminino e no singular ou plural. O substantivo também tem um grau, pode ser normal, diminutivo ou aumentativo. Uma pista eficiente para identificar o substantivo na frase é observar se há um artigo ou um pronome demonstrativo ali próximo a ele. Mas essa obrigatoriedade não existe. Veja esses dois exemplos. Primeiramente, o substantivo acompanhado pelo artigo definido. As crianças já dormiram? Observe o artigo definido as acompanhando crianças. Isso é um sinal de que o termo que acompanha é um substantivo. Vamos aproveitar e fazer uma análise aqui dos dois tipos. Se fizermos uma análise morfológica, temos as crianças, as sendo o artigo, crianças sendo o substantivo. Se nós analisarmos de forma sintática, nós temos as crianças como as, como adjunta adnominal, e crianças como o núcleo do sujeito. Portanto, as crianças são o sujeito da oração. No segundo exemplo, nós temos aquela camisa é minha. Novamente, nós temos o substantivo camisa acompanhado de um pronome demonstrativo, aquela. E aí nós temos aquela camisa. Se formos analisar de forma sintática, nós temos aquela, novamente, como adjunta adnominal e camisa como núcleo do sujeito, aquela camisa sendo o sujeito. Então, vamos praticar. Vamos identificar o substantivo? É uma questão da prova de português do IFRN. Considere o trecho a seguir para responder a questão. O jogo é baseado em uma franquia japonesa dos anos 1990 e os jogadores usam seus celulares para descobrir e capturar personagens virtuais de Pokémon em vários lugares do mundo real. A questão: no trecho, identificam-se letra A, 7 substantivos, letra B, 8 substantivos, letra C, 9 substantivos ou letra D, 10 substantivos. Vamos contar os substantivos no trecho. Jogo é o primeiro substantivo, franquia é o segundo, anos é o terceiro, jogadores é o quarto, celulares é o quinto substantivo, personagens é o sexto, Pokémon é o sétimo, lugares é o oitavo e mundo é o nono substantivo. Portanto, temos 9 substantivos no trecho. A resposta correta é a letra C. O adjetivo, a grosso modo, tem a função de dar característica ao substantivo, ou seja, ele indica as qualidades ou estados dos nomes. Os adjetivos têm gênero, feminino, masculino, tem número, singular ou plural, e tem grau, normal, comparativo e superlativo. Uma dica muito útil para você diferenciar o adjetivo do substantivo é que o substantivo é o nome e o adjetivo é a palavra que aparece associada a esse nome. Observe, água gelada. Aí você tem o substantivo água e o adjetivo gelada. O adjetivo caracteriza o nome água. Ele atribui uma qualidade à água. Vamos a mais uma questão da prova de português do IF. Vamos ver o texto. Segundo especialistas, as ofensas na internet podem ter impacto ainda maior na vida das crianças. Uma postagem atinge número incontável de pessoas e isso aumenta o sofrimento da vítima. Ela não sabe quem viu ou não,
afirma a psicóloga e pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Luciana Lapa. Vamos à questão. Os elementos linguísticos pesquisadora e estadual, respectivamente, assumem valor de... Vamos analisar. A palavra pesquisadora é um nome, é um substantivo que está aqui para atribuir uma função. Já a palavra estadual está na função de adjetivo, porque está caracterizando o termo, o substantivo, universidade. Então, a resposta correta é a letra D, porque pesquisadora é um substantivo e estadual é um adjetivo, respectivamente. Já o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno. Aponta um fato no tempo, presente, passado, futuro, e na maioria dos casos está relacionado a um sujeito, que pode ser pronome pessoal ou substantivo. O verbo também indica o número de orações em um período. Assim, onde houver um verbo, haverá uma oração. Vamos praticar com mais uma questão. Leia o trecho a seguir e responda a questão. Outra dificuldade citada por ele é o fato de o poder público não poder obrigar a população analfabeta a voltar para a escola. Na faixa etária de 0 a 17 anos, isso pode ser feito, pois a criança ou o jovem está sob o pátrio poder dos responsáveis. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente a classificação gramatical das palavras em negrito. Vamos avaliar no trecho as palavras, começando por poder. Aqui o poder público. Poder é substantivo, enquanto público é um adjetivo. Então a primeira palavra é um nome. A segunda, poder, é um verbo. Está aqui no infinitivo. A terceira, isso, é um pronome demonstrativo. E a última, a quarta, poder, está antecedido por um adjetivo. Aí você tem pátrio poder, poder sendo o nome, o substantivo. Então, na sequência, nós temos um substantivo, um verbo, um pronome e outro substantivo. Portanto, a letra correta é a letra A. Como pôde perceber, questões envolvendo classes gramaticais são muito frequentes nas provas do IF. E são muito fáceis, né? Vamos convir. Por isso você não pode deixar de acertá-las. Insistimos em dizer que o treino é fundamental. Pesquise em outras provas dos anos anteriores para sentir-se mais preparado. Inscreva-se no nosso canal para ser avisado sobre outros vídeos. Prestigie-nos com a sua curtida e compartilhe os vídeos com os seus amigos que vão fazer a seleção do IFRN. Aqui você vai contar com aulas variadas sobre gramática, compreensão textual e redação. Que este vídeo tenha ajudado a perceber as diferenças entre substantivo, adjetivo, verbo, com mais uma questão garantida na sua prova. Espero esta aula ter contribuído para o seu crescimento. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!